Meu assunto de hoje é videolaparoscopia. Embora essa técnica não seja assim tão nova, ela existe já desde o século passado, somente nos últimos 30 anos é que ela veio ganhando contornos mais tecnológicos e hoje é um procedimento de ponta. E para falar sobre a videolaparoscopia, estou aqui com o especialista Cleibe Nicásio para falar um pouco sobre essa técnica, né? Que ela não é tão nova assim, mas ultimamente ela hoje ganhou contornos e tem tecnologia de ponta nesses procedimentos, né, doutor? Isso mesmo. Já temos há um bom tempo a videolaparoscopia, mas nos últimos 30 anos ela vem ganhando muito com a tecnologia. Como ela é uma cirurgia que usa muito material tecnológico, então ela precisou dessa evolução. Então, como hoje nós temos mais facilidade em termos materiais mais aprimorados, então as cirurgias vêm se tornando mais fáceis de se realizar, né? E vem até com um tempo um pouco melhor por causa dos equipamentos mais modernos. E o que ela é, assim, em resumo? A videolaparoscopia, o pessoal muitas vezes chama em casa, né, cirurgia de laser, que na verdade de laser não tem nada, é porque a gente realiza uma cirurgia que poderia ter um corte, às vezes de 20, 30, 40 centímetros até, a barriga do paciente, digamos assim. Nós podemos fazer o mesmo procedimento por pequenas incisões ou furos de meio centímetro, 1 centímetro. Dá para fazer a mesma coisa hoje que você faria com uma incisão, um corte de 20, 30, 40 centímetros. E qual é o médico especializado? Qual é a especialidade que esse médico tem que ter para poder usar essa cirurgia por vídeo? A especialidade é primordial que seja um cirurgião, para início de tudo, mas dentro da cirurgia hoje, além dele ter que ter habilitação em videocirurgia, que são treinamentos, são técnicas, são cursos que ele tem de procurar, também existe hoje a Sobracil, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, da qual eu sou membro titular, faço parte. Para isso tem alguns requisitos para você poder chegar lá. Porém, também dentro da vídeo, que eu acho que cabe dizer, existem dois tipos de cirurgiões videolaparoscopistas. Existem aqueles que fazem cirurgias mais convencionais, como se fosse uma vesícula, e existem cirurgiões mais avançados, que são cirurgias mais requintadas e que requerem muito mais habilidade. Quais as vantagens entre essa cirurgia que é por vídeo, digamos assim, né, e em relação às cirurgias convencionais? Olha, a cirurgia videolaparoscópica, desde que feita em ambiente de qualidade, com equipe responsável, com anestesista bom, com tudo em volta dela para deixá-la segura, que é importante. Hoje, o que nós temos na literatura é o seguinte: a cirurgia videolaparoscópica, ela geralmente, até pelas incisões serem menores, e nós sabemos que quanto menor o corte, menor é o trauma ao paciente, então você leva esse paciente a um dano menor. Se você leva esse paciente a um dano menor, qual é a qualidade? A qualidade é diminuir o índice de mortalidade por cirurgias em relação às abertas, os mesmos procedimentos. O paciente ele consegue voltar muito mais rápido às suas atividades. A dor pós-operatória relatada pelos pacientes geralmente é menor, a queda é de 30% a 40% pela literatura. Sem dizer também que, queira ou não, conta muitas vezes a parte estética, que ao invés de você ter um corte de 20 centímetros, 30 centímetros, você vai ter uma incisão de meio centímetro, 1 centímetro, dependendo dos casos. Agora, quais tipos de cirurgia? Todas as cirurgias podem ser feitas por esse método? Atualmente, praticamente todas as cirurgias. Hoje nós fazemos bariátrica, que é a redução do estômago, você pode fazer a retirada da vesícula, que a gente chama de videocolestectomia, você pode tirar o apêndice. Hoje tem a correção do refluxo por vídeo, você pode tirar um baço por vídeo, você pode tirar o intestino por vídeo. Hoje é um pouco mais aprimorado, são poucos cirurgiões que fazem, mas hoje as hérnias, praticamente todos os tipos de hérnias hoje, da barriga, do abdômen, são corrigidas hoje por vídeo. É uma recuperação muito fantástica, muito mais rápida, né, no pós-operatório. Então, se a gente for colocar assim, é uma gama de cirurgias hoje que dá, e sem dizer que eu não posso só falar da cirurgia abdominal, já que estamos falando de videolaparoscopia, os neurocirurgiões têm usado essa técnica, cirurgiões plásticos, principalmente na região facial, alguns têm usado essa técnica, cirurgiões vasculares, urologistas, quer dizer, várias cirurgias podem ser feitas hoje
por videolaparoscopia. Recuperação do paciente, quanto tempo? Olha, dependendo do grau de cirurgia, lógico, se a gente for colocar a maioria das cirurgias, vamos colocar 95% dos pacientes. De cada 100, 95 pacientes, 95 deles, geralmente operam de manhã, vão embora à tarde para casa, na sua grande maioria, ou operam à tardezinha, vão embora no outro dia de manhã para casa, na sua grande maioria, lógico, respeitando se o paciente está bem, está apto a ir para casa mesmo. E essa recuperação é muito rápida, porque geralmente com uma semana o paciente já está podendo dirigir, uma semana, 10 dias dirigindo, já fazendo atividades leves em casa, e geralmente com 20, estourando no máximo 30 dias, o paciente já está de volta às suas atividades normais, até a atividade física, academia, normalmente para a sua vida normal. Agora, por que algumas cirurgias não são possíveis, né, de serem realizadas por esse método? Olha, são poucas, mas algumas cirurgias a gente prefere, por exemplo, se você for operar um paciente de um tumor, digamos assim, e o tumor for muito grande, entendeu? Esse tumor muito grande pode levar a uma dificuldade técnica na cirurgia, porque ele é muito grande, então é melhor que você entre de qualquer maneira, para retirar ele vai ter que fazer uma incisão grande. Então, já que você tem de qualquer maneira que fazer uma incisão nesse paciente, que já comece ela e termine pelo que você vai fazer. Então, você vai dificultar um pouco pela videolaparoscopia. E uma outra coisa que você não deve fazer por videolaparoscopia é paciente com trauma, que nós saibamos que ele tem um trauma abdominal, que ele tem provavelmente sangue dentro da cavidade abdominal, e esse paciente, além disso, ainda dá, desde que o paciente esteja muito bem e que esse sangramento seja pequeno e ele esteja estável, não esteja com queda de pressão por causa disso, não esteja em estado gravíssimo por causa disso, você pode até tentar fazer videolaparoscopia. Porém, se for um paciente grave, com trauma, com sangue na cavidade dentro da barriga, não se deve fazer videolaparoscopia. Agora vamos falar da parte prática dela para o usuário, né, para o paciente, o custo disso, como é que é? Esse tipo de cirurgia é acessível para o grosso da população? Olha, infelizmente não. Ela não é acessível para todos. Por quê? É uma cirurgia que a gente quer trazer, se pudéssemos, faríamos todas pelo SUS. Seria muito bom isso, porque é uma cirurgia melhor, é uma coisa melhor. Porém, ela tem os custos. Quais são os custos? Os materiais dela são caros. Existem um aparelho videolaparoscópico, é caríssimo. O hospital acabou de comprar um moderníssimo, última geração. Nosso hospital aqui tem que estar de parabéns, tem que parabenizar, porque é uma máquina usada nos melhores hospitais hoje do Brasil, né? Mas é caro. Nós estamos falando em coisas acima de 200, 250 mil reais para você ter um aparelho. Então, não tem como ser acessível. Infelizmente, a cirurgia não tem como você simplesmente baratear. Já foi muito mais cara. É isso que eu quero dizer. Porém, é uma cirurgia que os convênios todos autorizam, todos, isso é 100% dos convênios, isso faz parte da ONS, então eles têm que autorizar cirurgias videolaparoscópicas, né? Já sabem que é melhor para o paciente. Porém, no SUS a gente ainda não consegue ter todas as cirurgias que a gente precisar. E seria muito importante se a gente conseguisse trazê-las para o SUS, né? E eu não posso deixar de mencionar aqui o que o Hospital Carlos Fernando Malzone tem feito pela população. Porque ele tem doado algumas cirurgias videolaparoscópicas, são poucas, infelizmente, porque é uma doação do hospital, para que consigamos fazer algumas cirurgias videolaparoscópicas pelo SUS. Mas isso é uma doação do nosso hospital. Quer dizer, o nosso hospital tem que ir lá, tirar do próprio bolso, para poder resolver um problema que, na verdade, é de saúde pública. Por exemplo, o tempo menor de internação não compensaria o alto custo do procedimento? Com certeza. Tempo menor de internação, a dor pós-operatória desse paciente, que ele vem menos ao pronto-socorro depois disso, quer dizer, é um outro gasto que o paciente tem. A volta desse paciente ao trabalho. Não vamos esquecer que o paciente fora do trabalho, a pessoa fora do trabalho dela, né? Porque eu poderia colocar ela de volta no trabalho, em alguns casos, em 15, 20 dias. Tem que afastar 2, 3 meses pelo tamanho do corte, porque se voltar vai ter uma hérnia. Então, quer dizer que tudo isso em custo-benefício, se a gente for colocar custo-benefício, a cirurgia videolaparoscópica acaba sendo até barata em relação a custo-benefício para nosso paciente no pós-operatório. É um desafio, então? É um desafio e que eu acho que nós temos que lutar, porque eu sei que é a parte política, mas não tem como a gente desmembrar tudo. Foram desviados bilhões de reais para fazer o quê? Para fazer coisas que a gente não sabe para onde foi, para ajudar
outros países, mas nós estamos nos esquecendo que o nosso país precisa de até menos recursos para termos coisas melhores. Então, peraí, a gente está olhando lá fora e está esquecendo. Eu queria que todas as cirurgias, eu gostaria de fazer pelo posto de saúde, todas as cirurgias videolaparoscópicas. Eu sou o primeiro a levantar essa bandeira. Obrigado pelos esclarecimentos, então. Que é isso. Sempre que precisar, estarei às ordens. Conversamos com o especialista Cleibe Nicásio, né, que é especialista em videolaparoscopia. É isso aí.